curtir. Quando vier ao Rio de Janeiro, vai ser um prazer a gente tomar um café aqui, um chopp, alguma coisa, cara. Só você chamar esse cunhado aí pra gente conversar junto. Fala, grande Felipe Miranda, grande garoto. Prazerzaço estar aqui, admiro demais seu trabalho. É muito bom estar aqui e trocar essa ideia com você. Obrigado aí pela oportunidade, Zatar. Pô, que nada, cara. Grande prazer. O prazer é todo meu, cara. Te acompanho há bastante tempo. Já admiro pra cacete seu trabalho. E, cara, vai ser um bate-papo muito interessante aqui. Queria começar aqui falando para as pessoas como que eu te conheci. Já falei pro pessoal que já te acompanha há muitos anos. E aí, cara, no dia 31 de dezembro de 2020 agora, eu conheci o Instagram da Empíricos, não conhecia o seu. Eu te adicionei lá, eu fui adicionar o Felipe no Instagram. Aí o cara já me seguia, cara. Eu falei, como assim, Felipe me segue? Aí eu falei, pô, Felipe, parabéns aí. Aí eu mandei, foi 31 de dezembro de 2020, né? Eu falei, pô, Felipe, parabéns pelo trabalho e feliz ano novo. Aí o Felipe me responde assim, cara, eu sou seu fã. Cara, eu recebi aquela mensagem 31 de dezembro, cara, é como se fosse um jogador de futebol jogando no campeonatozinho ali, admirando o Cristiano Ronaldo, aí você fala com o Cristiano Ronaldo e o cara, pô, cara, eu conheço o Cristiano Ronaldo, sou seu fã. Pô, cara, que privilégio imenso. Então, Não, imagina, mas é genuíno, porque eu acho, Zatar, que tem muita gente. Claro, a internet trouxe uma coisa maravilhosa, né? Que é essa democratização da informação, né? Deu voz a todo mundo, mas trouxe também. O mundo é bem ambivalente, né? A coisa traz uma coisa boa, mas traz um mundo de bota junto, né? E eu acho que esse movimento, o Tom Nichols, né, publicou esse livro da morte da expertise, né? Hoje todo mundo é super especialista em finanças na internet. E eu acho que você tem duas coisas que eu admiro muito. Assim, acho que você fala do mercado financeiro com propriedade. Acho que isso é muito importante. Você, de fato, tem a expertise nisso. E você fala com humildade, e uma humildade intelectual, sabe? Eu ando por aí, leio carta do Stuberger falando, né? Ó, o ambiente de gestão está aqui super complexo, né? Tá difícil, né? Caímos 2% em julho. Esse é o grande cara do Brasil, né? Eu olho pela internet só tem herói, cara, entendeu? E eu só vejo cara que não tem uma autocrítica, é de fato um negócio raro, né? E eu vejo você reconhecendo o quanto a incerteza, o quanto esse trabalho ele a gente vai errar, mas no geral vai mais acertar do que errar, tem que pensar no longo prazo e tal. Então eu acho o seu trabalho, você reúne essas duas características que para mim elas são essenciais, primeiro para o educador financeiro, né? Porque você, na hora que você transborda a arrogância, as pessoas que te seguem acham que esse jogo é fácil demais, mas ela é essencial também para o investidor, né? Porque o investidor que se acha capaz de superar o mercado com facilidade, que ele sabe tudo, isso leva à concentração e alavancagem, que são dois caminhos muito perigosos, né? Então é por isso que, entre outras coisas, mas assim, sobretudo por essas duas habilidades raras que você tem entre os influenciadores digitais, que eu te admiro e é verdadeiro. Te conheci através do Breda, né? Que ele sempre sim. também te elogiou bastante, sempre te retweetou, te repostou. Então, por meio dele e da admiração, já vinha com esse selo Henrique Breda de qualidade. E aí eu fui conferir o seu trabalho e, de fato, ele tinha toda a razão. Você é um espetáculo que você faz. Cara, vi quase todas as suas lives aí no YouTube. E aí, cara, muita gente sabe da sua história com a Empíricos, na Empíricos mesmo, mas talvez nem tanta gente saiba da sua história, da sua trajetória mesmo como investidor, né? E eu queria, se você puder, Felipe, eu queria muito conhecer um pouco mais disso. Você até falou na live com o Coen sobre essa sua trajetória um pouco. Se você puder falar para a nossa audiência quando surgiu esse interesse por finanças, né? Como que você se tornou esse cara brilhante no mercado financeiro? Aquele passo a passo mesmo. Cara, Zatara, o mercado financeiro sempre conviveu muito lá em casa, né? Meu pai era de uma família muito pobre, né? Foi feirante, vendia macarrão de porta em porta, tal. E começou de office boy no Banco Safra e chegou a diretor. E sempre muito intuitivo, né? Não teve uma formação acadêmica clássica, não teve formação, educação formal. Até começou a cursar economia na FMU lá e largou e tal. Mas
mas muito intuitivo e muito sagaz, né? Não aquela inteligência erudita, mas uma inteligência de rua muito grande. E aí ele saiu do Safra e primeiro foi montar uma corretora, né? E aí a corretora não deu certo, já perdeu um dinheiro aí nessa história e tal, e virou trader de ações de casa. No começo ali, isso eu me lembro, era Terminal Enfoque, aquela coisa tal, lá da turma do Fausto. E aí, 94 para 95, foi a primeira vez que meu pai quebrou, quando ele estava otimista ali com o Banco Real, com o Plano Real, desculpa. E aí eu me lembro até, uma história engraçada, porque eu me lembro, foi aí que eu conheci o Pactual, porque meu pai chegou em casa puto, né? Porque assim, putz, esse cara, esse André Jacurski do Pactual, filho da mãe, não para de vender, não entendeu nada do Plano Real, essa bolsa é de alta, esses caras estão vendendo tudo, e meu pai super comprado, mas na verdade o que o Pactual estava vendo era a crise do México de 95, né? Então o mercado estava caindo, não era à toa. E ali já perdeu uma grana, mas eu me lembro muito, e isso eu tinha 9 anos, né? E aquilo me marcou bastante, e já comecei, de algum modo, tá ali circunscrito aquele ambiente de ver todo dia meu pai treinando bolsa, e me explicar, ter uma alavancagem e tal. E aí a gente já perdeu uma boa grana ali, já deu uma nivelada para baixo no padrão de vida, e aí quebrou de vez ali em 99 para 2000 com a crise da Nasdaq, né? A bolha.com, e desde então a gente não conseguiu se recuperar. E aí eu, nesse momento ali, comecei a comprar as minhas primeiras ações quando eu tinha 13 para 14 anos. Então perdi dinheiro também nessa época com as famosas, não sei se a turma vai lembrar, também é jovem aqui, mas era da Globonabo, né? Que era as Plim 4, que era Globocabo, que o mercado carinhosamente apelidou de Globonabo porque só dava nabo, né? Aí perdi dinheiro com Globonabo, mas foi uma super experiência porque mostrou como o mercado é difícil. Então nessa eu já comecei meio que seguindo os passos do meu pai, assim, né? Filho único, então puta, é esse o caminho. Eu nunca escolhi ser economista ou financista, a vida me dragou para isso, sabe? E aí a minha ideia era essa, olha, o meu pai quebrou porque ele não tinha, né? Cabeça idiota, arrogante de adolescente, achando que sabia alguma coisa, veio olhando para meu pai e falou assim, ele não, ele é super inteligente e quebrou porque ele não tinha uma formação acadêmica forte. Então, vou fazer economia na USP e aí o problema é resolvido, né? Porque eu já tenho experiência prática aqui, eu junto com a economia na USP e pronto. Aí né, fui cursar economia na USP, sempre assim, melhor aluno nessa história, assim, dedicado. Então, não é porque eu fui vagabundo na escola, fazia os meus rolezinhos, mas sempre fui muito dedicado. Mas, na verdade, eu tive uma matéria de finanças na USP, né? Então eu me lembro que foi a matéria de derivativos com Marcos Eugênio da Silva e depois eu fui ser orientado por ele, justamente porque era era a única matéria ali de finanças. Mas aí eu vi que, puta, isso aqui não adiantou nada. E aí na USP eu tive meu primeiro emprego lá no Deutsche Bank, que eu fui trabalhar com sales de derivativos de Global Emerging Markets, né? E foi horrível. E ali caiu um pilar, porque a minha ideia era essa, né? Vou trabalhar em banco, vou ficar rico, né? E aí foi uma tragédia, porque eu fui super maltratado no Deutsche Bank. Aí falaram, o banco estava num momento ruim e tal, mas eu também eu não me adapto. Sabe aqueles negócios que os caras te xingam? Não leva a nada, não leva a mal. O ambiente, não, como assim não leva a mal? Eu respeito as pessoas aqui. Então, era normal no ambiente do banco, mas eu, muito jovem e tal, e sempre fui uma pessoa sensível, assim, sabe? De procurar ter empatia e tal com as pessoas, e aquilo me tocava, então eu chegava em casa e chorava. E aí, só que aquilo desmoronou para mim, porque não dá para trabalhar em banco, eu nunca vou me adaptar a esse ambiente, né? Então foi um choque muito grande, uma frustração muito grande para mim e para o meu pai também, porque a ideia era essa, né? Vou lá reconquistar o que o meu pai era uma trajetória bem edípica clássica, né? Vou reconquistar aquilo que meu pai havia perdido. E aí eu vi que não vai dar, porque eu não tenho essa habilidade de alguém me mandar tomar naquele lugar e achar que está tudo bem. Não fico chateado. E aí eu falei, puta, ruiu essa história. Aí como eu era um aluno razoável, tinha aquela história, você tem nota para fazer mestrado lá fora, né? Vai fazer uma Ivy League, nos Estados Unidos você volta e vai seguir carreira acadêmica. Eu falei, pronto, resolveu. Né? Vou seguir carreira acadêmica e vou por aí. Só que aí a realidade se impôs. Né? Aí meu pai estava quebrado, liso, e eu falei, não preciso trabalhar, não vai, essa história de carreira acadêmica não vai dar. A realidade se impôs, é um amigo meu
que estava na Infomoney, e falou assim, pô, cara, enquanto você não, né, não arruma nada melhor, aí chega mais, aí pelo menos você ganha um dinheiro, dá uma ajudada lá. Só que a Infomoney estava muito no começo, isso era 2002 para 2003, né? 2003. E aí falou, ó, venha dar uma ajudada aqui na Infomoney. E só que a Infomoney estava começando também, era um negócio meio selva, né? Faroeste total. Isso, informação para pessoa física em 2003 no Brasil era nada. Nossa. Super pequeno e o site também era uma boa ideia, mas nem, puta, horroroso, né? Aí eu cheguei lá, assim, terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então lá, tendo feito, sendo bom aluno na USP, já operando ações há 10 anos, eu cheguei lá, parecia que eu era, né, ali dentro eu era o George Soros, né? Então não sabia nada, mas sabia alguma coisinha. Então parecia, e aí eu tive uma ascensão muito rápida na Infomoney, e eu estava coordenando, assim, 24 anos eu coordenava uma equipe de 20 pessoas. Mas eu saía todo ano, sabe? Puta, não dá mais, porque eu sabia que ali não tinha muito para onde ir. Mas toda vez eu ia ganhando aumento e foi horrível, porque eu ganhava bem para minha idade e ajudava muito em casa, precisava daquela grana, mas eu sabia, puta, pra cima de mim agora só o dono ferrou, né? Isso pré-XP, né? Até que um dia eu falei, putz, eu quero ser analista, minha vocação é essa e tal. Aí o dono falou, vem aqui desenvolver um projeto de análise para a Infomoney, o Bradesco vai ser o cliente e tal, já começa por aí e a gente monta um braço aqui dentro. Mas nessa a gente teve a ideia de empreender e fundar Empíricos. Putz, aí vamos fundar Empíricos. E aí a gente começou. E aí foi uma irresponsabilidade, uma maluquice completa fundar essa empresa, mas que no final, naquelas histórias que parece que não vai dar certo nunca, mas a baixíssima probabilidade acabou se materializando. Eu tenho 36, João. Embora a careca surgiram uns 58, mas é 36 que eu tô. Já que você falou da história, como surgiu a Empíricos, aí a gente poderia falar numa questão que você já abordou algumas vezes, mas do marketing da Empíricos versus o conteúdo dela, né? Muita gente julga a Empíricos por causa das propagandas, nem conhecendo o material, a qualidade das pessoas que estão dentro da casa, muito deles eu conheço, são, cara, gente muito boa, do mais alto gabarito, mas você acha que se a gente colocar na balança o marketing de vocês trouxe mais benefícios ou malefícios? Eu sei que a resposta é um pouco óbvia, mas vocês têm centenas de milhares de pessoas que acompanham vocês. Mas se você pudesse colocar, pudesse evitar alguma coisa que foi feita, você ou faria ou não? Fala um pouco desse contexto para a gente. Em retrospectiva é sempre mais fácil, né, Zatar? Assim, pô, a gente cometeu erros no meio do caminho, sem dúvida alguma, né? Agora, eu nem gosto de ficar me arrependendo, porque assim, tem que tentar entender um pouco, sabe uma história assim, nada a ver, mas que é um bom exemplo, eu acho. A história do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo. Que ela ficou, você tem que me pedir desculpa, porque... Eu falei, cara, eu não posso te pedir desculpa. Porque o humorista, ele é um transgressor. Ele tá sempre tentando uma piada nova. E ele só sabe a piada boa depois. Então, se você não me permitir fazer piadas ruins, eu nunca vou fazer uma piada boa. Então, guardadas as devidas proporções, e também não quero dizer que é um vale tudo, porque não é, tem um limite ético, tem uma barreira muito clara, e hoje a gente é super compliant com ela. Hoje, inclusive, perto do que as pessoas fazem na internet, a gente é a freira no prostíbulo aqui, porque estão fazendo barbaridades por aí. A gente é nenezinho nessa história hoje em dia. Mas, então a gente está totalmente compliant com a CVM e hoje abrandou muito o linguajar. Mas certamente houve erros no processo. Agora, por que houve erros? Porque, Zatar, a gente estava criando, não era nem uma empresa, a gente criou uma indústria no Brasil. Na verdade, a gente criou duas indústrias. A gente criou uma indústria de research independente no Brasil. Essa história não existia antes da Empíricos. Hoje tem um research em cada esquina. A XP tem relação com 4 researches. Então, assim, tem a Eleven, que ainda fornece conteúdo para a XP, tem a ON, que é da XP, tem a Levante e tem a Split. Então, assim, isso só foi viável por conta da Empíricos lá atrás. E toda a indústria do copywriting, também, que é esse marketing incisivo, que está muito hoje em finanças, mas você encontra também empreendedorismo, marketing digital,
que estava muito circunscrito ao círculo do Érico Rocha, na época que a gente começou, isso transbordou e foi institucionalizado. Então, quando você está formando o Uber cometeu excessos em alguns países, é claro que cometeu. A Amazon cometeu, claro, a Nike, todas as marcas muito transgressoras, elas cometem erros, e a gente cometeu vários. Olhando para trás, a gente cometeu erros que, assim, se tivesse mais processos, se tivesse mais compliance, se tivesse um pouco mais, às vezes até, a Empíricos é uma empresa muito dinâmica e muito do tentativa e erro. Como a gente, voltando ao papo do começo, eu falo muito isso, né? Aqui não tem opinião na Empíricos, assim, do ponto de vista empresarial. Você acha uma coisa, eu acho outra coisa, não importa, a gente vai botar na rua e vai ver o que é melhor. O teste, a ditadura do teste. Até tem a turma da Goldman Sachs, né, que forneceu a ideia lá a ditadura do argumento. Aqui, o melhor argumento leva, a empresa é horizontal. Acho ruim a ditadura do argumento, porque às vezes eu tenho um ponto, você tem um ponto, só que eu argumento melhor do que você, não quer dizer que eu esteja certo, eu tenho uma regra de retórica melhor que a sua e o meu argumento ganha. Mas não necessariamente o meu ponto de vista era o melhor. O meu ganhou de você porque eu fui mais convincente, não necessariamente o melhor. Então, me parece que a ditadura do teste é superior à ditadura do argumento. Então, se você vai testar sempre, uma ou outra você vai errar. E você vai descobrir coisas maravilhosas. O problema da tentativa e erro é que se você tenta muito, você erra muito também. E algumas vezes a coisa escapa, né? Então, certamente, algumas vezes escapou, houve consequências negativas, a gente arcou com essas consequências, mas eu tenho convicção de que, por outro lado, sem esse marketing, a gente jamais teria popularizado o research no Brasil. A gente só tem 425 mil assinantes porque é muito competente nas análises e porque tem um marketing. Mas o que é mais importante? Não, as duas coisas são muito importantes. Sem o marketing, um produto de varejo não vende. A Rolex faz marketing, a Porsche faz marketing, Coca-Cola a Tesla fala que não faz e esse é o maior marketing dela. Então, assim, todo produto de varejo tem marketing. Agora, se não for bom o Rolex, se o Rolex não fosse bom, não seria Rolex. Então, e essa coisa ela se retroalimenta. Porque se o desempenho das carteiras vai bem, eu posso fazer mais cross-sell e upsell para as pessoas aqui. Essas pessoas, pelo boca a boca, vão trazer mais pessoas. Fica mais fácil de eu fazer marketing de um produto que está indo super bem. Eu fazendo marketing, eu vendo mais, eu contrato mais analistas, tenho uma equipe grande e boa, esses analistas melhores fazem uma melhor análise, eu acerto mais, e aí você roda um círculo virtuoso que só quem tem escala, um processo de conversão e bons analistas, tudo isso rodando azeitado, consegue ter. Então, não é à toa que o research da Empíricos, todo mundo às vezes questiona, né, quem é crítico, tem dois tipos de crítica a Empíricos. É que não gosto da Empíricos, porque o cara às vezes viu o marketing e não penetrou no research, e tem aquela crítica que é um pouco mais sofisticada, que é assim, eu gosto do research e não gosto do marketing. Mas essas coisas, elas, assim, não teria esse research se não fosse o marketing. Exato. E mais do que isso, assim, eu acho que o produto importa muito mais. As pessoas que assinam a Empíricos estão melhores, né? Elas gostam do que elas assinam. O que o assinante da Empíricos pensa? A gente sempre se preocupou muito com isso. E claro, hoje em dia super completo com CVM, tem área de compliance super ferrenha lá dentro, tudo estruturadinho, bonitinho, mas ao longo do processo cometemos erros, sem dúvida alguma. É o que eu costumo falar, né? Do propósito e o processo, né? Para você chegar no propósito que vocês alcançam larga escala de pessoas, centenas de milhares, você passaram por vários processos aí, tentativas e erros, e foi bem inteligente a sua proposição ao que eu falei sobre esse marketing da Empíricos, Felipe. E, cara, eu acho que a gente poderia entrar no mérito aqui. Eu gosto muito do Stuberger, né? Você colocou a carta do verde lá, acho que foi semana passada, a última carta. Inclusive, eu aconselho que as pessoas leiam, que são verdadeiras aulas de mercado, o cara é muito bom. E na última carta ele falou que o processo de gestão de ativos ele está muito complexo, né? Você leu lá e colocou que o país está flertando, acho que ele falou perigosamente, com o passado. E aí, se a gente for confrontar com um novo post seu, que foi também, acho que na semana passada, você falou que a recuperação do Brasil está prestes a acontecer, por isso a gente colocou aqui nessa live aqui de brincadeira, né? O início do Brasil, você tinha escrito lá o fim do Brasil há algum tempo atrás, 7 anos atrás, né? Foi 2014, Felipe? O fim do Brasil foi 2014, julho de 2014.
Tá. E aí, você falou que a recuperação do Brasil agora está prestes a acontecer. Nasdaq, né, as empresas de tecnologia americanas subiram nos últimos 18 meses 65% ou 66%, algo assim. O S&P 500, 35%. E a Bolsa Brasileira está estagnada, ela está parada. Ou seja, tem uma defasagem aí. Então, o que eu queria perguntar para você nesse contexto? O Brasil está barato agora? É preciso ser muito seletivo? Ou a gente está naquele ponto que, cara, pega um pato e atira que você acerta? Como é que está a tua visão com relação ao Brasil agora? Exatar, só para tentar, você está certíssimo, tá? Na exposição, não tô nem discordando de você, mas só qualificando um pouquinho melhor, embora o Luiz, né, ele fale isso, e ele explicitamente diz exatamente isso, ele também fala assim, o portfólio não está preparado para isso. Isso, então, isso. Ele diz assim, olha, eu estou preocupado, basicamente assim, eu estou preocupado com isso aqui, que está se formando, mas na verdade eu estou comprado. Então essa é a leitura, tanto que o fundo caiu 2% em julho, né? Então só para dar uma, não é também que ele está achando comprado em dólar, vendido em bolsa, não é esse o quadro. É o que eu falei, Felipe, desculpa. É o que eu falei, até postei outro dia, né? Se você for entrar em qualquer reunião no mercado financeiro, se você falar assim, cara, eu estou cautelosamente otimista. Essa é uma frase muito interessante. Porque assim, se der merda, tu estava cauteloso. Se der bom, você estava otimista. Então, uma receita para quem quiser entrar no mercado financeiro, começa falando essa frase aí que vai dar bom. Mas brincadeiras à parte aí, cara, sua visão, fala sua visão sobre isso. Não, e você falou, eu já falo, né, que você falou uma coisa que é muito interessante, porque assim, por isso que o Taleb tem a resposta para essa sua frase. E de fato, na prática, você participar de reuniões e ser contratado, ela é maravilhosa. Mas, por isso que o gestor, no final do dia, ele não tem esse escudo, ele não tem essa defesa, porque uma opinião sem exposição, é o que o Taleb fala, uma opinião sem exposição não vale nada. Porque o gestor, onde que ele... como que ele traduz o pensamento dele? Na cota. Então, assim, o que importa, na verdade, o que é cautelosamente otimista? Sua cota subiu, né? Você não tem proteção, bicho. É assim, não, mas caiu, eu estava cauteloso. Não, você estava cauteloso nada, estava comprado, porque a sua cota caiu. O que você está com você na sua cabeça, aí você se acerta com o seu travesseiro. Cotista quer cota subindo, né? No longo prazo, claro. Não estou dizendo, esse cara, pelo amor de Deus, é um monstro sagrado. Não é para olhar resultado mensal. Mas eu digo, em trajetórias longas, né? Você não consegue escorregar por tergiversar, né, com argumentos retóricos desse tipo, né? Porque, no fundo, vai importar money talks, né? Isso é o que importa. A minha visão sobre o Brasil é assim, não acho que compra qualquer coisa que vai subir, mas acho que tem muita coisa... acho que, no geral, a Bolsa está barata. E está barata porque, assim, se você pegar Petro, Vale, Bancos, é 50% do índice, né? Então, assim, eu acho que banco é bom? Não acho, mas está razoavelmente barato. Se vai subir alguma coisa, 10, 15, aí beleza, banco é isso. Vale está 2,5 vezes a geração operacional de caixa dela. Petrobras, 3 vezes a geração operacional de caixa dela. Acabou de pagar um dividendo de 9%. Então, metade do índice está realmente barato. Aí você pode questionar, não, mas vai ter um mergulho do minério de ferro, vai ter um mergulho do petróleo. Aí tudo bem, aí pode ser que o barato hoje fique caro, mas a gente aí já começa a fazer exercício de futurologia. Né? Assim, objetivamente, pelas métricas tradicionais de valuation, mesmo que caia um pouco do minério de ferro, tem muito valor em Vale, mesmo que o petróleo caia um pouco, a não ser que você, não, mas vai começar a ter muita intervenção governamental na Petrobras. Tudo bem, aí pode ser que ela fique cara, mas hoje, né, que é isso que o analista meio tenta fazer, ó, nas condições atuais ou um pouco piores, a coisa parece meio barata. Mas e se piorar muito? Se piorar muito, realmente, mas qual é a probabilidade de piorar muito? Não me parece muito o caso, né? O Luiz Alves Paz e Barros estava lembrando que você falou de Petro e Vale aqui, bancos, mas ele, acho que semana passada, né, eu estava falando com o Breda lá, e o Luiz Alves Paz e Barros fez um vídeo e falou assim, gente, não inventa não, Petro e Vale, hoje, Petro e Vale, esquece. Vou fazer uma brincadeira, é claro, mas eles estão muito construtivos aí, eu falei com o Breda também no mês passado, a gente fez uma live aqui, ele também estava falando sobre Petro e Vale, corroborando o que você acabou de comentar também, com todo o disclaimer, né, que você falou também. Exatamente. Agora,
É isso que as pessoas falam. Se o minério de ferro ficar abaixo, se o minério for por $80, vai cair. Não tem muito jeito. Agora, até $125 tolera. Assim, se o minério for para $130, vai cair um pouco a ação da Vale. Só que assim, cai pouco. Olha aí, caiu o minério, tomou um tombo essa madrugada e Vale fechou aí. Meio 0 a 0. Então também não é tragédia. E enquanto for ficando, ela vai gerando muito caixa. E tem uma outra parte, aí se você vai pegar incorporadora, acho que tirando com seletividade, tem muita coisa barata. Acabou de sair resultado de direcional e dois aviões. Aí você vai vendo B3, que tem peso no índice também. Putz, tem concorrência, tem assim, é uma ação 30% mais barata do que os pares internacionais. Magalu não é uma ação barata, mas é porque tem muito crescimento e pode entregar bastante, vai surpreender, assim como o Mercado Livre surpreendeu semana passada. Então você vai olhando nome a nome, você vai ver assim, olha, parece que o mercado é exagerado aqui no que pesou o Brasil. E por quê? Não tem muito comprador, gringo, tem uma narrativa muito ruim lá fora. De Brasil começou a voltar no primeiro semestre, deu uma azedada agora porque não está muito claro. Ficou ali principalmente segunda metade de julho com reforma tributária, essa dúvida do precatório, Bolsa Família. Esse ruído gringo deu uma cortada no Brasil. Muito IPO junto entre o final de julho e começo de agosto. Então, muita oferta que acabou roubando demanda em alguns IPOs grandes Raizen. Isso é grande. Né? Então, você vai... muita gente vendeu o Cosan para comprar um pouco de Raizen. Os grandes fundos estão fechados. O fundo pequeno não está captando. O gringo não vem. A pessoa física está meio também agora com a Selic. Então, assim, circunstancialmente, está faltando dinheiro novo. Muita oferta nova. Agora, se você olha as empresas, eu acho que a realidade objetiva de algumas ações com seletividade, eu não acho que é tanto beta. Eu acho que tem algum beta, ou seja, tem algum sistêmico para andar, mas mais do que isso, tem muito alfa para gerar. Tem muito alfa para gerar, porque tem essas ações que estão muito baratas e tem outros nomes. A incorporadora está largada em bolsa. Se dá uma melhoradinha nisso aí, sobe 30, 40 muito rápido. Então, eu sou construtivo, mas não quer dizer que não vai ter volatilidade, que não tem problema, que se o juro subir lá fora vai dar uma azedadinha de curto prazo. Se o Bolsonaro falar alguma coisa, o negócio pode cair. Se o Lula falar uma outra coisa, pode cair também. Então, é um negócio que, assim... O problema da renda variável é que ela varia, né? Então, assim, tem que tolerar meses. A gente mesmo caiu em julho na nossa carteira de ações, mas está subindo 20 no ano. Então, é um negócio assim, vai ter umas trombadas, vai ter uns tropeços no meio do caminho, mas no final você atravessa a ponte, sabe? Cara, legal. E você já passou, pô, você falou de volatilidade, aí a gente poderia entrar num tema que eu queria saber a sua opinião sobre as eleições de 2022. Já estamos aí praticamente do meio para o final de 2021. Muita gente já quer se proteger, quer saber como se proteger da volatilidade do ano que vem. Você já passou por várias eleições como investidor mesmo, né, como profissional também. E o que você enxerga nessas eleições de 2022 que pode ser diferente das outras? E até para a galera se proteger, aprender a se proteger como um seguro catástrofe, caso haja, enfim. Bom, vamos tentar aqui por partes. Primeira coisa que eu acho assim, eleição é muito difícil, né? E tem uma frase, né? Então, o Janete me falou essa frase muito comum na Inglaterra, ele morou lá, né? E que in politics, 1 week is a very long period, né? Assim, puta, em política, 1 semana é muito tempo. Então, muita coisa acontece até 2022. Então, é super difícil a gente falar qualquer coisa nesse momento. Tem algumas coisas que eu acho que dá para falar sobre a eleição. O que dá para falar? Primeiro, fora assim, um dia ou outro, que alguém vai dar uma declaração mais incisiva ou não, esse ainda não é o principal driver hoje sobre o mercado. O mercado anda em temas, anda em narrativas. O Robert Shiller acabou de publicar um livro exatamente sobre isso. Então, a economia é uma ciência da retórica. Então, qual é o mercado? Ele é temático. Então, a gente ainda está agora discutindo, tem 2 grandes temas aqui. Na verdade, tem alguns grandes temas. Primeiro, inflação global, recuperação global. E o que isso vai acontecer se repercutir sobre o tapering, né? Aquele afunilamento da compra de ativos nos Estados Unidos. Esse é um grande tema. Variante Delta é outro grande tema.
aqui dentro, esse ajuste fiscal, como é que você sai dele ou não sai dele, o que, que vai ser daí. Esses são os temas que estão predominando hoje no momento. E claro, aí sai lá uma pesquisa que o Lula com 60% de... Aí dá problema, a bolsa dá uma caída, mas passa também. Porque ainda está muito longe, todo mundo sabe que está muito longe. Isso vai começar a ser preço mesmo a partir do final do ano. Então não adianta tentar treinar a eleição agora, porque é uma bobagem. Tem outras coisas mais relevantes. Abertura de economia, resultado corporativo. Muita gente perguntou aqui de BR Partners. Achei espetacular o resultado de BR Partners. Espero boa reação amanhã. Já está subindo pra caramba, né? Aliás. E aí, quando virar a pauta, aí de fato a gente vai ter uma discussão de eleição. Sobre eleição, a minha visão, né? Muito cedo ainda, já tá, muita coisa vai acontecer e tem que ir monitorando. Gestão de recursos se faz todo dia. Então, hoje eu penso isso, amanhã talvez eu pense diferente. Mas você falou, a gente tem que mudar de ideia. Né? Você tem opiniões baseadas no que está disponível de informação para você. E amanhã você muda. A pior coisa que pode acontecer com o investidor é se for para vender, o Soros fala muito isso, né? Eu não sou melhor do que ninguém em termos de hit rate. Eu erro e acerto tanto quanto os outros. A minha vantagem é que eu percebo rápido e eu troco sem erro. Comprei bolsa, caiu, piorou o cenário, errei, rapou. Troca, vende. O que você perdeu com Vale, você vai recuperar com Petro. O que você perdeu com Cirela, você vai recuperar com Direcional. E vai embora. Olha para frente. Então, assim, mas hoje, o que eu penso de eleição? Então, né, assim, a gente tem basicamente tentando ser objetivo aqui e tentando ser o menos ideológico possível. Só para deixar claro, para não a minha perspectiva, eu sou um liberal, tanto nos costumes quanto na economia. Essa é a minha defesa de proposta de vida, proposta de sociedade, proposta sociopolítica e sociopolítica econômica. Então essa é a minha visão. Então tudo que está associado ao liberalismo, eu, Felipe, gosto. Então intervencionismo estatal não gosto. Então essa é a minha, só para deixar objetivo aqui o que é a minha visão de mundo. Agora, filtrando por ideologia, tentando ser objetivo com a eleição e o mercado é aético. Não estou aqui fazendo comentários de cunho éticos e morais. Não é isso. Estou dizendo como é que o mercado leria isso. Eu acho que essa é uma eleição que se decide no centro. A direita tem o seu candidato, a direita clássica e mais a direita mais extrema tem o seu candidato. A esquerda clássica tem o seu candidato. E né, tá ali os dois polos. Quem vai ganhar? Quem pegar o centro. Então me parece razoável, não é que não vai ter volatilidade a eleição, vai ter volatilidade. Mas eu acho que é um final feliz. Vai ter tiro, porrada e bomba, mas no final vai dar certo. Do ponto de vista de mercado, tá? Por quê? O Bolsonaro, se ficar falando, pregando para convertido, falando que kit gay, essa história, não vai levar voto adicional nenhum. O Lula, se ficar esbravejando contra o teto de gastos, contra não sei o quê, também não vai levar voto adicional nenhum, porque esses votos ele já tem. Então, na falta de um candidato de centro, o que eu quero dizer? Na falta de um candidato de centro, talvez a gente tenha 3. Todo mundo você vai ter um Eduardo Leite da vida, você vai ter o Bolsonaro convergindo para o centro, para tentar pegar esses votos de centro, e o Lula vindo, não precisa de terceira via, eu sou a terceira via. Então, o Lula é muito hábil, né, em reconstruir ponte, ele reconstrói e destrói pontes sem o menor constrangimento. Então, de dia ele almoça com o Roberto Setúbal e de noite ele janta com o Guilherme Boulos, e para cada um fala uma coisa e vida que segue. E o Bolsonaro é a continuidade, então não vejo problema. E se vier a terceira via, aí o mercado rasga, porque o mercado está querendo a terceira via. Então, basicamente, eu acho que vai ter tiro, porrada e bomba, como é tradicional das eleições, mas é um pouco do que foi nos Estados Unidos, sabe? Vai ser um problema, o Biden ganha e a bolsa rasga, né? Então, eu acho que é um pouco dessa minha perspectiva. Cara, interessante, eu também concordo com você. E Felipe, se você puder falar um pouco, Fundo Oportunidades de uma Vida, né? É um fundo que, pô, está voando esse ano aí, e a gente pode falar um pouco do processo de análise, né? A gente falou de eleições agora, quando eu falo com gestores, quando a gente faz calls aí, lives, a galera
tem muito esse viés seu de ser muito mais reativo do que proativo com relação às eleições, vai chegar lá e vão alterar alguma posição meio que em cima da hora, tá? Alguns fundos com uma proteção, comprando puts, enfim, que como fazem trivialmente, os fundos que já têm essa estratégia, outros fundos só comprados, então só para deixar claro aqui o que a gente faz, né, no dia a dia na carteira Z, mas se a gente for falar do fundo da oportunidade de uma vida, né, como é que é o processo de seleção, né? Veio de uma série, né, de vocês, quando a gente fala com gestores, muitos têm o viés muito bottom-up, né? Eles vão do micro para o macro, analisam minuciosamente as empresas e olham menos cenário, aquela abordagem top-down, até o Focus, né, do Luiz, que a gente fez uma live recentemente, é ao contrário, ele parte do macro depois para o micro. Então, fala para a gente um pouco do Oportunidade de uma Vida e como você faz, né, o processo de seleção de empresas, como é que é esse viés dentro do portfólio, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Eu acho que, por duas razões, é muito bonito o investidor que se coloca como o bottom-up, né? Porque eu sou um fundamentalista clássico, né? Porque você parte daquela escola buffetiana clássica, né? Quando isso começa com o Graham e com o Buffett já muitas vezes já se colocou, não, eu não me preocupo com o macro, porque o macro é muito difícil de prever e tal. No Brasil a banda toca um pouco diferente. Por que o Buffett pode se dar esse luxo? Porque nos Estados Unidos vai bem, as coisas vão bem nos Estados Unidos. Então você não precisa se preocupar com o macro, porque você pode tropeçar, mas daqui a 6 meses o negócio vai voltar. Então é o Never Bet Against America, né? Muita voz contra a América. Vai dar certo. O S&P sobe 8% em dólar desde 1800 e bolinha. Provavelmente vai ser assim que a banda vai tocar, né? Então, para que você vai ficar se preocupando muito com o macro se no final, às vezes, dá uns sustos, mas depois vai? A tradição da América Latina ela é bem diferente dessa. Né? A tradição da América Latina, assim, não precisa ir muito longe, dos anos 2000 para cá, você tem o ciclo 2000, o comecinho ali, você pega a Nasdaq 99, você tem crise russa, 2000 com a Nasdaq, 2001 Argentina, 2002 eleição, aí começa o ciclo do Lula 1, 2003, 2007. É um ciclo macro aquilo ali. É puro beta. Aí você tem muito gestor de ação que se fez de small cap, achando que estava porrando, era pura geração de beta. Aí o fundo ia bem e ele mesmo captava, e ele mesmo comprava as small caps, aí ia bem, ele captava mais, e ele mesmo comprava as small caps, e o cara se achando um gênio. Foi um bull market geral, 2003 a 2007. Aí você vem a crise, 2008, derrete essa história toda. Então, macro de novo. 2003, o que é? Né? Lula preservando o Fernando Henrique, fazendo um pouquinho mais do social, a China entrando no mercado global e empurrando commodity. É isso que faz o ciclo 2003-2007, o Brasil um grande beta em commodity, surfa essa melhora de 40% nos termos de troca. Né? O quanto a gente exporta ficou 40% mais caro relativamente ao que a gente importa. Pegou essa geração de renda externa brutal e transferiu para as camadas mais baixas, e aí você teve a emergência da classe C, isso aí, consumo, as empresas voaram, bolsa voou. Essa é a história do 3 a 7, um beta play, é um mercado macro. 2008 a crise, macro também, 2009 a recuperação do 8, 10 a 15, o ciclo Dilma, péssimo. Destruição macro total também, principalmente nas estatais, mas outro ciclo macro total. 16 a 19, o ciclo do Temer, começo do Bolsonaro, porrada no beta também, e o 20 muito marcado pela Covid, né? Cai tudo, volta tudo, né? Com um grande rotation no meio do caminho, complicado ali, e agora o mundo, né, tentando voltar um pouco ao normal. Mas tudo isso para dizer assim, o macro guia muito. O macro guia muito. Essa é a minha divergência um pouco com o Breda, que ele acha que não, a política não importa. Eu acho que importa muito. O ciclo 2016 a 19 é o ciclo Temer. O ciclo 10 a 15 é o ciclo Dilma. Se você não trocasse o presidente, seria outro ciclo de bolsa. E aqui uma discordância respeitosa, né? Diga-se. Claro, claro. Importante frisar aqui, né? Sou super fã do Breda. Construtivo. Construtivo. É claro que assim, períodos de 50 anos aí não vai importar tanto, porque vai entrar direita, vai entrar esquerda. Só que assim, cara,
eu não tenho 50 anos, eu não posso nem falar o que seria, eu posso esperar um ciclo de 50 anos, tenho conta para pagar, né? O longo prazo é bonito desde que você esteja ganhando dinheiro no meio do caminho, porque senão você fica estrangulado, você morre no meio do caminho. Então, tudo isso, essa longa explicação, só para te dizer assim, o macro importa muito. Então, eu não gosto de tirar um olho do macro. Acho que tem que sempre pensar um pouco onde está o beta. Aqui, qual que é o temático. Nesse momento, por exemplo, e você não precisa cravar, porque às vezes cravar é ruim. Tem essa grande discussão agora. O que vai andar? Vai ser commodity com abertura de economia, então é para comprar, é o ciclozão de commodity. Então vai ter, a economia vai bombar, para a gente comprar Petro, Vale e tal, ou não. Para comprar ainda os cases de tecnologia, estruturais, porque esse crescimento que a gente está vendo, essa alta de commodities, tem mais a ver com o que a gente chama do pent-up demand, né? A demanda reprimida, você soltou com a pandemia, todo mundo volta e as cadeias de suprimento ainda bagunçadas, então essa commodity vai cair. Os dois lados podem ter razão aqui. Então, você está em dúvida sobre commodity. É para comprar commodity, é para comprar tech, que é o grande ciclo estrutural. Então, assim, nesse momento eu tenho o que eu tenho chamado no Portal de uma Vida de três pernas, né? Eu tenho uma perna commodity, representada por Vale, 3R e Petrobras, sobretudo. Eu tenho uma perna tech, porque isso é o mundo caminha para tech, né? Caminha para isso. E tem uma perna desses cíclicos domésticos, que são esses nomes que foram muito amassados na pandemia e não voltaram. Alguém até perguntou aqui de Marisa. É exatamente, ó, tá tão barato essa história aqui que a Lojas Americanas está olhando. Aí esse negócio pode ter, eu acho que tem uma chance aqui desse negócio ir para 14, 15 reais, tá 8. Então, pô, eu tenho uma perna. Então são três pernas que eu tenho. Então, o macro, eu quero me posicionar para pegar pelo menos um pouco de cada um. E aí eu entro. Por que Marisa e não Renner? Aí eu entro com o bottom-up, porque eu acho isso aqui muito barato, acho que é um alvo de M&A, se não for Lojas Americanas eu acho que vem outro. Então eu acho que tem uma... eu tento conectar um pouco as duas coisas, sabe? Eu olho um pouco o macro e depois a gente entra com análise fundamentalista clássica aqui. E uma nuance adicional que, assim, às vezes tá barato, mas precisa de algum trigger. Então a gente, o que é trigger? O que vai fazer o barato ficar caro? Então é um pouco disso. Você falou da Marisa aí, realmente a gente fez um call com a galera da Versa também, não sei se você conhece, o Luiz, a galera tem um retrospecto sensacional, também estão acreditando bastante no case, fizeram um estudo bem embasado, dizendo que está bem barata, e foi bem legal. Como você fala do Breda também, realmente, cara, quando ele coloca aquele gráfico lá, acho que é desde a década de 60, se não me engano, aquele gráfico do histórico do Bovespa lá, em dólar, né? E, Felipe, cara, a gente podia falar aqui o seguinte, cara, tem uma modinha hoje, não que seja modinha, seja ruim, né? De investir no exterior, abrir conta no exterior, o tempo todo o pessoal falando, às vezes o investidor com capital pequeno, sei lá, está começando, não que seja ruim, mas sei lá, com R$ 1.000, 2, 3 mil reais, já quer abrir conta lá fora porque tem aquele medo de o Brasil se tornar uma Venezuela, o que muito é falado por aí. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso, que isso foi até o que a gente falou. A gente teve um debate com o próprio Breda, que a gente está falando aqui também, sobre essa questão do Brasil poder se tornar uma Venezuela. O pessoal tem que ter medo desse risco. É um risco que é real ou é utopia? Putz, Atari, eu acho que tudo é uma. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu acho que o mundo é uma distribuição de probabilidades. Né? É isso que o analista faz. O analista que ele se propõe a acertar o cenário que vai acontecer, muito provavelmente ele vai se dar mal. Não é isso que faz um grande analista. O que o analista ele faz é ponderar riscos e cenários e tentar atribuir uma probabilidade mais ou menos para cada cenário. Esse cenário Venezuela é um risco? É um risco. É grande? Não é grande. Eu durmo tranquilo com ele. Eu acho que a gente não vai. Tem assim, não quero tomar nenhum risco. Tá bom, não sai da cama, né? Aí você quer Não. viver essa vida? Você quer viver essa vida? Você vê, eu não quero. O ato de investir não é um ato de não se correr risco. É o ato de ser recompensado adequadamente pelos riscos que você corre. Não correr risco é muito fácil. Compra Treasury, vai lá e vai ter 1,20% ao ano por 10 anos. Tá resolvido. Né? A inflação brasileira vai ser 5%, você vai perder dinheiro em termos reais, mas você não corri risco de perder mais do que isso. Eu tinha uma frase, né?
sempre parece que o Brasil vai cair no buraco, mas não cai porque o Brasil é maior que o buraco. Então é isso, o que também é Ele péssimo. chega na beira do precipício, né? Sempre chega na beira do precipício e volta. E volta, Igual a e volta. Venezuela, Argentina. Então, assim, é ruim também, porque você precisa chegar lá pertinho para voltar. Não tem o senso de procrastinação, né? O caráter, né, macunaímico, né? O duplamente preguiçoso. Isso está também na nossa concepção. Mas evita também que a gente exploda, né? O fato do Congresso ser conservador, de termos aí você vai, mas você volta. Você não vai ser a porrada seca da vida. País desenvolvido também, sou cético com isso, mas explodir também não é meio medíocre mesmo, sabe? O Brasil é isso aí, meu. Tá aí há 15, 21 anos. Mas deve estar meio nessa cara aí, ano que vem. Então eu acho que esse risco eu não vejo, sabe? Eu acho que eu acho que o Brasil, de algum modo, se você olhar, o Brasil caminha, né, Zatara? Assim, a passos lentos, muito aquém do que a gente gostaria, tem problema, mas vai, né? Olha com perspectiva, a coisa melhorou, né? Se você conversa assim, conversa com o Maílson da Nobre, conversa com o Fernando Henrique Cardoso, não sei, na verdade aí, ó, tá indo, né? Eu acho que essa chegada na beira do precipício, na verdade, é o que gera tantas oportunidades, né? Para a geração de alfa, principalmente, que a gente tem falado aqui, né? É o excesso de retorno que a gente fala. E, cara, eu queria pegar uma pergunta do Peter Linchado. Eu fiz várias perguntas que o pessoal fez para você, mas aqui uma interessante, um contexto um pouco mais macro, né? Como é que você vê o fato do aumento da Selic e o câmbio não responder como a galera esperava, né? A gente está correndo o risco de elevar a Selic, o dólar continuar caro, pressionar a inflação e a gente ter que aumentar mais ainda os juros, e aí fica aquele círculo vicioso. Esse é um cenário que é preocupante e ele já tem mais probabilidade. Esse aí é um que a gente tem que monitorar. Qual que é a tentação populista? O dólar não está indo. Primeiro, assim, teve uma correção importante de commodity. A nossa moeda é muito atrelada a commodity, então a gente também está sofrendo um pouquinho por isso. Mas a maior parte deriva da nossa própria incompetência, né? O ruído fiscal, até acho que a gente vai sair, até gravei com o Lucas de Aragão, tá aí no meu Instagram para quem quiser ver depois. Eu acho que assim, tem mais barulho do que vai ser efetividade prática, mas o Brasil está se esforçando, né? Então, assim, é o precatório que de repente vem uma bomba lá, o meteoro do Paulo, de repente vem uma bomba lá do precatório. Aí a Bolsa Família de R$ 400. Aí é o teto de gastos que vai, não vai, tem um fura-teto para tudo quanto é lado. E numa tentação populista, né? O que eu acho que é perigosíssimo, porque, assim, na verdade, eu acho que o Bolsonaro pode perder essa eleição se ele der uma guinada populista grande. Porque aí estoura o fiscal, o dólar vai para R$ 7, a inflação estoura, a gente vai para a Selic de 12, e aí você vai entrar na eleição com recessão e você está entregando para o Lula. Eu acho que esse é um cenário. Aqui já tem, e eu acho que assim, não é desprezível. Aqui a gente já deve estar falando, assim, tem uns 20, 25% de chance disso aqui acontecer. Eu acho que de fato, mas eu não acho que o cara vai se jogar no precipício também. Eu acho que ele vai ser orientado, assim, cara, isso aqui vai dar problema, né? E cabe um pouco à sociedade civil também. Eu tenho tentado ser muito importante a gente ser responsável fiscalmente nesse momento. Senão vai dar problema. Né? E o problema é justamente esse. Você pode. O mundo, né, não é. Economista faz muito esse raciocínio, né? Ceteris paribus, né? Esses exercícios de estática comparativa. O que acontece com o câmbio se você subir a Selic? Em tese, o câmbio vai se apreciar. Mas tem várias outras coisas atuando junto, né? Aí a força que está atuando junto é essa preocupação fiscal tremenda nesse momento e ainda com queda de matéria-prima, com queda de preço de commodity. Então, é isso. Eu acho que se der uma sinalização clara de rigor fiscal, o câmbio tende a dar uma acalmada. Já acalmou, né? Assim, saiu lá dos 5,60, ele veio aí perto dos 5, deu essa voltada para 5,25, porque de fato deu uma piorada aí nessa questão fiscal. Então, acho que é importante essa sinalização contundente disso. A gente tem na carteira Z o espião carteira Z, que é as ações mais escolhidas pelos gestores, por várias gestões. E se você puder comentar sobre uma delas que você quiser, tá? É claro que tem aquela defasagem da CVM, mas na prática a gente vê que os fundos não alteram
pelo menos os principais, com muita frequência, né? As posições principais, não é tão comum. Então, nesse espião carteira Z, a gente tem aqui Banco Pactual, as 6 posições mais escolhidas. Banco Pactual, Locamérica, Natura, Vale, Via Varejo e Notre Dame. Se você puder e quiser comentar sobre uma ou duas delas que você acha promissora, que tem uma simetria interessante. Eu gosto de todas aí, né? Eu não tenho dessas aí. Eu acho que eu só não tenho Via Varejo porque a gente tem Magalu. Então, mas a gente tem Vale, a gente tem Pactual, a gente tem Natura. Qual que era a outra? Locamérica. Locamérica não tem, mas queria ter. Preciso criar um espacinho aqui para ela, mas fico flertando com ela, mas não tem, mas queria ter. As outras todas eu tenho. Mas acho que ainda vou ter Locamérica. Questão de tempo. Legal, legal. Cara, e a última pergunta aqui, que a gente fez aqui, um quadro conhecido internacionalmente, né? Que eu fiz com o gestor da Opportunity na semana retrasada em live. Cara, é um quadro assim, o nome do quadro é Eu Não Sou Egito para Ficar Aturando Praga. Então, qual a praga que o Felipe Miranda, ao longo da carreira dele como investidor mesmo, é claro que olhando o viés retrospectivo, né? Muitos erros foram necessários para que a gente alcançasse o sucesso de hoje nos investimentos, até na vida pessoal. Mas algum erro assim mais emblemático na carreira, na vida do Felipe Miranda, né? Nesse quadro nosso, Eu Não Sou Egito para Ficar Aturando Praga. Eu erro muito, mas eu acho que o investidor, que se ele percebe que ele erra todo dia, fica mais fácil também, sabe? Essa obsessão de não errar. O investidor erra todo dia. Se ele comprou e subiu, puta, comprei pouco. Se ele comprou e caiu, não devia ter comprado. Então já assume que você vai errar sempre e vamos em frente. Mas o erro que eu não me perdoo é de HRT, que virou PetroRio, porque eu acreditei na mentira do Márcio Mello, né? Então ali eu traí a mim mesmo, sabe? Que os textos empíricos, né, que inspira a nossa empresa, é o cara que fala assim, contra os professores, contra essas pessoas que vêm e falam difícil, expulsam o leigo da discussão e você é obrigado a acreditar naquele ar técnico, né, do doutor que está falando. Aí vinha o Márcio Mello com aquela ideia do pré-sal, Pangeia, Gondwana, o petróleo da Namíbia é a bacia de Santos, então fura fundo que nós vamos achar, a formação geológica e tal. Eu me encantei por aquela mentira toda, então eu não me perdoo, não só porque eu perdi dinheiro com o HRT, porque isso faz parte do jogo, mas porque eu traí a mim mesmo o meu processo de análise. Exatamente. Meu cunhado tem essa sina sempre, né? Todas as vezes ele erra, então ele virou indicador de mercado, né, cara? Quando ele comprou Vale a 119, ela tá, sei lá, 109 agora. Quando comprou a 102, que ela chegou o topo anterior, ela foi 89, ele vendeu, perdeu o dividendo. Então, é uma aula em cima de aula e vai para comprar. Aí junta dinheiro para comprar terreno e aí fica 20 anos esperando se valorizar e não se valoriza, né, cara? É isso aí. Pô, cara, mas, cara, Felipe, foi um grande prazer ter você, cara. Agradeço muito você ter aceitado o convite para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre mercado. Eu falo muito com os gestores, né? A Carteira Z é isso. E só tenho a agradecer a sua presença. Cara, em breve aqui a gente pode bater outro papo, se você assim permitir. Quando vier ao Rio de Janeiro, vai ser um prazer a gente tomar um café aqui, um chopp, alguma coisa, cara. Só você chamar esse cunhado aí para a gente conversar junto. A gente tem que chamar mesmo ele, cara. Tem que chamar para dar mais um indicador de mercado mais famoso da América Latina. Valeu, cara. Tá, um prazer. Obrigadão, você é ótimo. Conte conosco aqui. Empíricos, Vitro, as portas estão sempre abertas para você. Super obrigado, viu? Foi um prazerzaço. Cara, o prazer foi todo meu, Felipe. Obrigado, pessoal, que assistiu aí. Procure lá Empíricos, Oportunidade de uma Vida. O pessoal é fantástico lá. Forte abraço, gente. Valeu, Felipe. Até mais. Valeu. Valeu. Até mais. Abraço.